Olá, o programa Eclésia está no ar. Você sabe o que é indulgência? Uma palavra difícil que nos faz pensar. Afinal de contas, o que ela envolve? Será que indulgência é a mesma coisa que perdão dos pecados? Mas e se nós fizermos a confissão? As marcas do pecado são apagadas definitivamente do nosso coração e do nosso ser? Todas essas questões envolvem o tema das indulgências, também chamada indulgências plenárias. E é esse o assunto do programa Eclésia de hoje. Eu sou Simone Ramos e nós estamos iniciando o nosso programa com a participação, com o carinho e o conhecimento do Padre Guido Motinelli. Bem-vindo, Padre. Olha só, que sinto-me lisonjeado mais uma vez de estar aqui, neste programa maravilhoso que esclarece a catequese e a doutrina da Igreja. A palavra indulgência tem a sua origem na língua latina, no verbo indulgere, que significa ser carinhoso, ser bondoso, fazer um gesto de caridade. E a Igreja faz este gesto de caridade diante de uma pessoa arrependida que acaba de confessar os seus pecados. A indulgência é exatamente a remissão dos castigos temporais merecidos pelos nossos pecados. Os senhores vão logo entender com um exemplo. Imaginamos que tenhamos uma tábua na nossa frente cheia de pregos e temos que limpar a tábua. Nós pegamos o martelo e arrancamos os pregos. Porém, permanecem os furos. A indulgência é algo que cobre estes furos. Isto é, no ponto de vista espiritual, Deus perdoa os pecados, mas permanece sempre o furo, permanece sempre o peso de ter ofendido a Deus. E Deus, na sua grande bondade, através do magistério, que usa única e exclusivamente os merecimentos de Jesus, de Nossa Senhora e dos santos, através do magistério da Igreja, ficam perdoadas estas máculas, estes buraquinhos que estragam o nosso equilíbrio com Deus. Padre, portanto, desculpa cortar, mas já que o senhor entrou de início na definição do termo, as indulgências são a mesma coisa que o sacramento da penitência? Não. Representa a mesma coisa que ser perdoado dos pecados? Porque se nós somos perdoados através do sacramento da penitência, por que são necessárias as indulgências? Certo, bem a sua pergunta. A indulgência não perdoa nenhum pecado. O que perdoa o pecado é o sacramento bem feito da confissão sacramental. Então, daí a importância de confessar. Exato. Primeiro é a confissão. É obrigatória a santa confissão. Agora, o fato de receber o perdão da parte de Deus não significa que eu não devo nada para Deus. Nós não pagamos nada para receber o perdão. Aliás, permanece na nossa vida a tristeza de ter criado um problema com Deus. É aí que intervém Deus, doando o perdão, essa remissão dos pecados temporais que nós mereceríamos pelos nossos pecados cometidos. Mas, Padre, sempre que nós nos confessamos, ao final da confissão, o Padre nos indica um Pai Nosso, Ave Maria, o texto, uma penitência. Sim. Ou se não é através da oração, uma penitência concreta. Olha, brigou com fulano, então você vai reatar a sua relação. Aí a gente não estaria pagando ou acertando as nossas contas com Deus? Olha, uma ofensa que se faz para Deus não é paga através de uma simples oração ou de um simples gesto de caridade, mas de um compromisso, de um propósito firme para não voltar ao pecado. É claro que também isso faz parte, dentro do tema da indulgência, como inclusive esta penitência é chamada em língua latina de satisfação.
isto é de gratidão para Deus, diante de um benefício imenso que Deus me doa, absolvendo-me dos pecados, eu pelo menos agradeço através ou de um gesto concreto de caridade ou de uma oração. Agora, a indulgência é algo a mais ainda, isto é, o magistério da Igreja usa os merecimentos que somente Jesus, com Maria e os santos podem fazer isso, e aplicam para o nosso benefício. Há uma indulgência chamada total, geral, plenária, e há uma indulgência chamada particular ou limitada. Padre, antes do senhor entrar nessas definições que são de extrema importância para nós, e é o objetivo do Eclésia de hoje trabalhar essas questões, eu convido cada um de vocês aí de casa a escrever para o programa Eclésia. Olha, aqui na nossa tela tem o telefone, tem o nosso e-mail, eclesia@rs21.com.br, e nós gostaríamos que você enviasse a sua pergunta, a sua sugestão. No programa de hoje, se nós não respondermos, nós com certeza daremos um retorno para vocês. É importante nós percebermos, não é, Padre Guido, quais são as dúvidas das pessoas, porque às vezes os nossos questionamentos nem sempre respondem aquilo que você quer saber. Então, por gentileza, escreve para nós. Nós, com certeza, valorizamos a participação de cada um de vocês. Padre, antes do senhor entrar nas definições que nós vamos trabalhar, tem um assunto recente que tocou na temática das indulgências plenárias. O Papa Francisco, na sua vinda ao Brasil, na JMJ, publicou no Twitter, uma rede social em que, através de 140 caracteres, 140 letras, nós escrevemos uma mensagem, deixamos um recado, informamos as pessoas sobre algo. E ele disse que daria indulgência plenária para quem participasse da JMJ, para os jovens que participassem. Esse assunto gerou uma discussão, não posso dizer uma polêmica, porque seria muita coisa, mas é válido, não é válido? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, o Papa usa o seu direito e ele tem esta possibilidade. Agora, o problema e a polêmica é devido à falta de conhecimento do que significa indulgência. Porque houve várias pessoas que inclusive telefonaram para saber se assistindo à JMJ ficavam perdoados os pecados. Que podia até substituir uma confissão sacramental. De jeito nenhum. Não se trata, a Igreja preserva o caminho para conseguir a indulgência plenária. Vou dizer daqui a um instantinho qual é este caminho, mas em primeiro lugar coloca o sacramento da confissão, que é obrigatório. Uma vez que uma pessoa pede perdão a Deus com o arrependimento, com a sinceridade e com o propósito firme de não voltar ao pecado, aí recebe o perdão da parte de Deus e o magistério da Igreja doa também mais favores para que possa a pessoa humana fortalecer-se espiritualmente. Pode ser, como nós falamos antes, uma oração, um gesto de caridade, e a Igreja usou também os meios de comunicação social, isto é, assistindo, acompanhando eventos da Jornada Mundial de Juventude, sobretudo meditando os discursos do Papa, acompanhando a Via Sacra, outros momentos de oração. É mais uma maneira de fortalecer a nossa vida espiritual, e o Papa, usando o seu poder, concedeu exatamente naqueles dias a indulgência plenária. Isto é, não sei se eu posso dizê-lo agora, plenária significa a remissão total dos castigos temporais devidos aos nossos pecados, sempre, naturalmente, com a confissão. Então, mas ao lançar o que eu posso falar, esse benefício para os católicos, o Santo Padre não tem uma referência para saber se as pessoas estão ou não confessadas, participaram ou não do sacramento. Se uma indulgência plenária pode ser realizada através de uma rede social,
outros sacramentos também podem? Vamos supor, Padre Guido, eu sou amiga do senhor e através de uma rede social com webcam, com vídeo, eu me confesso com o senhor. Entendi. É válida essa confissão? É válido esse sacramento via internet? Não, absolutamente. Não vamos fazer uma confusão. A indulgência não é um sacramento. É um benefício que a igreja dá, mas não tem nada a ver com nenhum dos 7 sacramentos. Ok. Portanto, é um benefício. O Papa dava exatamente este grande benefício gratuito. Naturalmente, a pessoa tinha uma semana de tempo para confessar-se. Ok. Primeiro, deve respeitar aqueles que são os caminhos, vários itens para conseguir não só o perdão através do sacramento, mas também o benefício da indulgência. Ou seja, então, resumindo, a indulgência plenária é possível sim ser concedida, no caso, através do Twitter. Sim. Agora, os demais, os sacramentos não podem. Vamos tentar utilizar aqui na nossa linguagem, acho que fica até melhor, padre, confessar ao invés de penitência, porque talvez seja um termo que nós conhecemos mais, né? Certo. Mais tranquilo. Quer dizer que os sacramentos são pessoal, nenhuma rede social, nada pode ser feito à distância. Exato, né? O sacramento, especialmente da confissão, precisa a presença física com o sacerdote. Não se pode, inclusive, respeitando até a simplicidade do nosso povo, há pessoas que chegam até a telefonar, dizendo, padre, eu não tenho nenhum segredo para esconder, posso dizer todos os meus pecados por telefone. O Senhor me absolve? Não, senhora. Porque é necessário e obrigatório a presença física para o sacramento da confissão. Até porque a Igreja Católica prega tanto a questão das relações, do encontro, do diálogo, do olho no olho, e de repente nós podemos substituir isso, não é, padre? Eu tenho uma colocação do presidente do Conselho Pontifical para a Comunicação Social, o Monsenhor Cláudio Maria Celli, como os italianos falam, e ele disse o seguinte: você não consegue uma indulgência da mesma forma que compra um café. Não é suficiente assistir a uma missa online ou seguir o Papa Francisco pelas redes sociais. Esses são apenas dispositivos. O que realmente conta é que o Papa Francisco, ao enviar essa indulgência plenária para as pessoas, é que isso produza um fruto espiritual autêntico no coração de cada um. E essa foi a primeira vez na história em que o Papa concedeu uma indulgência sem estar pessoalmente. Quero retificar esta sua afirmação. O Papa, desde que a ciência apresentou em benefício da humanidade os meios de comunicação, em determinados momentos do ano, quais, por exemplo, Páscoa e Natal, a bênção que o Papa dá na Praça de São Pedro e que é transmitida pelas rádios e pelas televisões também dá o efeito da indulgência plenária. Ok, mas de forma virtual é a primeira vez. Sim, exato. O Papa está no seu poder fazer isso e deu um grande benefício para todos nós que ficamos uma semana inteira pendurados, digamos assim, a estas imagens, a estas emoções de vendo o Vigário de Cristo aqui na Terra, no meio do nosso povo. Padre, a missa popular que nós chamamos aqui no Brasil de Missa do Galo, também é dada essa indulgência plenária ou não? Não tem a ver? Não, a Missa do Galo não. Mas tem alguns exercícios, bela a sua pergunta, Simone, o povo deve saber disso. Alguns exercícios de piedade cristã que doam o benefício da indulgência plenária até todos os dias. Por exemplo, quem faz a via sacra? Quem reza. Quem reza, exato, aquele caminho, né? Pode ser até uma pessoa doente parada na sua casa e faz a via sacra. Né? Que na igreja, normalmente, nós somos convidados a contemplar o processo de... as várias estações. Isso. E quando a pessoa está em casa, ela pode fazer isso Pode como? fazer, tem livro de orações, com certeza está escrito tudo isso. Há algumas outras indulgências plenárias, por exemplo, com determinadas orações logo após a comunhão sacramental. Nós estivemos, Simone está lembrada, né? Bem na época que o Papa foi eleito, estivemos em Assis. Sim.
e visitamos aquela igreja dentro da igreja, chamada Porciúncula, aquela igreja que Francisco restaurou. Por um benefício do Papa, todas as pessoas que visitam aquela igreja chamada Porciúncula ganham a indulgência plenária. Padre, enquanto o senhor fala, eu estou aqui me questionando. As pessoas podem, através desse merecimento das indulgências, fazer as coisas apenas, eu vou fazer tal coisa porque eu quero indulgência, sem uma certa consciência maior? Pode virar uma certa mania, eu vou fazer porque eu tenho que receber, eu quero receber. Pode a pessoa fazer para alguém que já faleceu, por exemplo? Muito bela esta pergunta. A indulgência pode ser aplicada seja para pessoas vivas, como também pelas almas do purgatório. Sim. E a Igreja, sobretudo para as almas do purgatório, dedica um período do ano muito apropriado. Trata-se dos primeiros 8 dias do mês de novembro, quando nós lembramos o dia de finados. Naqueles 8 dias, cumprindo os vários itens que daqui a pouco eu vou explicar, a pessoa ganha a indulgência plenária aplicável única e exclusivamente para as almas do purgatório. Tá certo. Então, nós podemos rezar. Sim, podemos e devemos todos rezar, porque as almas do purgatório recebem o benefício da nossa oração. Não podem retribuir enquanto estiverem no purgatório. Vão retribuir uma vez que elas vão no céu. Seria interessante lembrar uma página da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. É chamada assim, Teresinha, em francês, de l'Enfant Jésus, do pequenino, porque ele aparecia muitas vezes. Um dia, a Madre Superiora do Carmelo disse para Teresinha: escuta, a próxima vez que o Menino Jesus te aparecer no colo, faça-lhe em meu nome uma pergunta. Disse: pois não. Pergunte para o Menino Jesus quando é que, no decorrer do ano, mais almas deixam o purgatório para o céu. E Teresinha, obediente como sempre, fez esta pergunta ao Menino Jesus. Vejam só a resposta do Menino Jesus. Isso acontece de uma maneira especial 2 vezes ao ano. No dia de Natal, 25 de dezembro, lembrando a minha chegada no mundo, e no dia 2 de novembro, dia de finados. Exatamente quando a Igreja dá esta indulgência total, plenária, em benefício das almas. Muito bem, e eu ainda quero saber, no próximo bloco, Padre Guido, como é que nós sabemos para quais as almas nós devemos rezar, uma vez que nós também não sabemos quem está ou não no purgatório. Sim. E a seguir, nós vamos falar também qual é a relação, se é que existe, entre as indulgências e o purgatório. Nós voltamos já já.